Amém. Quero convidar vocês que estão aqui, você de casa, sentar, ficar à vontade, pegar comigo a sua palavra, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos, sou casado com a Marina, participamos aqui do grupo de oração Caminhando com Maria, e é uma grande alegria poder partilhar aquilo que nos é proposto nessa noite, que é o batismo no Espírito Santo de Deus. E para que nós possamos ser direcionados nessa noite a viver essa graça, eu quero convidar você a pegar então comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: em minha primeira narração, ó Teófilo, contei todas as sequências das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até um dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu, e a ele se manifestou vivo depois da sua paixão, ou seja, depois da sua morte na cruz, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas do reino de Deus. Versículo 4: e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Palavras do Senhor. Vamos aplaudir esta palavra, irmãos. Jesus, ele está dando uma ordem, e a ordem é: não se afastem de Jerusalém. Não se afastem de Jerusalém. Por quê? Porque vocês serão batizados daqui a poucos dias no Espírito Santo. No Espírito Santo. E essa é a mesma promessa para mim, para você que está aqui, para você que está em casa. Se hoje você desejar, você também pode experimentar, fazer esta experiência profunda com o batismo no Espírito Santo de Deus. Essa graça que é gratuita, esta graça que é para mim e para você, esta graça que é para todo aquele que nessa noite tiver a coragem e a ousadia de se aproximar de Jesus Cristo. Esta é a ordem: não saiam de Jerusalém. Por quê? Versículo 8: porque descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Até onde você está agora nos acompanhando, irmãos, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui. Quando nós fazemos uma experiência com o batismo no Espírito Santo, quando nós fazemos uma experiência de nos mergulhar no seio da Santíssima Trindade, nós experimentamos, e agora nós podemos testemunhar, porque nós não simplesmente ouvimos, mas nós vivenciamos algo concreto na nossa vida. E a promessa é importante, porque quando nós nos afastamos de Jerusalém, nós ficamos longe da graça do Espírito Santo de Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas hoje que estão aqui, talvez você que está na sua casa, que tem se afastado de Jerusalém. Talvez o pecado tenha te afastado, talvez as más amizades tenham te afastado, talvez a preguiça tenha te afastado, talvez o medo, a solidão, a falta de perdão tenha te afastado de Jerusalém. E Jesus está dando uma ordem para mim e para você: não se afastem de Jerusalém. Ou seja, permaneça. E o convite para mim e para você permanecer é permanecer em Jesus, é estar em Jesus, mesmo com todas as provações, mesmo com todas as dificuldades, porque nele a graça do Espírito age em nós, e ela age em nós para nos dar força. Não é a nossa força,
mas é a força do alto, é a força do Espírito Santo de Deus. Que bonito quando nós olhamos para o Evangelho, e nós vamos ver Jesus antes da última ceia, Ele que deixou bem claro para os seus discípulos que não os deixariam órfãos, que enviaria alguém assim como Ele, um outro Paráclito, o Espírito Santo, e nós vamos ver esta promessa se cumprindo de forma integralmente em Pentecostes. Ali essa promessa se cumpre, quando de repente línguas de fogo descem sobre cada um daqueles homens e daquelas mulheres. E eu quero dizer uma coisa importante para você, naquele dia, naquela sala do cenáculo, tinha uma mulher especial, Maria estava no cenáculo. Dá uma grande salva de palmas para Nossa Senhora. Nossa Senhora estava na sala do cenáculo, ela estava naquela sala, e não era por acaso que ela estava naquela sala. Jesus, irmãos, Ele nos deu tudo, inclusive a si próprio, deu a sua vida por cada um de nós, e deu muito mais, deu Maria, para mim e para você, para que nós pudéssemos ter um modelo, para que nós pudéssemos ter alguém que nós pudéssemos seguir, alguém que era cheia, plena, repleta do Espírito Santo de Deus, repleta do Espírito Santo de Deus, e aberta à sua ação. Por isso é modelo para mim e para você. E aí eu quero continuar com você em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, agora pega comigo no versículo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Voltaram eles então para Jerusalém, ou seja, eles não se afastaram de Jerusalém, eles foram obedientes, voltaram para Jerusalém, ficaram em Jerusalém, do monte chamado Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante é uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Versículo 14, todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Maria estava presente no cenáculo. E olha só, porque é muito interessante quando nós olhamos para a vida dos discípulos, dos apóstolos, porque quem eram os apóstolos antes do dia de Pentecostes, antes de Atos dos Apóstolos capítulo 2? Os apóstolos eram uma vergonha, não acreditavam verdadeiramente nas palavras de Jesus, negaram, traíram, não tiveram coragem de ir até a cruz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso muda radicalmente quando eles fazem experiência profunda com o Espírito Santo, sendo capazes de dar a própria vida por nosso Senhor Jesus Cristo, porque assumiram Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, e eram cheios do Espírito Santo, já não mais caminhavam por eles mesmos, mas caminhavam pelo Espírito Santo de Deus. Eram homens diferentes, homens de ousadia, homens que caminhavam no Espírito Santo de Deus. E antes desse acontecimento de Atos dos Apóstolos, antes do dia de Pentecostes, com certeza eles estavam no cenáculo com medo, porque Jesus já tinha ido para o céu, já tinha voltado para o Pai, e era preciso que ele fosse, porque se ele não fosse, o Espírito não viria, ele não poderia enviar o Espírito. Por isso em João capítulo 16 ele vai dizer, é preciso que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não virá, mas se eu vou-lo enviarei. E Jesus vai para o Pai, e eles ficam sozinhos. Talvez no coração deles ficou a dúvida, será que ele vai cumprir a promessa? Será que a promessa vai ser cumprida? Porque a promessa era de dar o Espírito Santo com força. Talvez alguns querendo sair, fugir com medo de chegar alguém ali, prender, açoitá-los. Eu não tenho dúvida que naquela sala do cenáculo, Maria estava ali dizendo, o meu filho prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ficam aqui, coragem. Com certeza ela estava ali encorajando aqueles apóstolos, aqueles homens, aquelas mulheres, para que eles esperassem o cumprimento da promessa, a promessa que era derramar o Espírito Santo de Deus. Ela sabia muito bem
das promessas, ela confiava, porque ela mesma experimentou uma promessa na vida dela. Quando nós vemos lá em Lucas no capítulo 1, quando o anjo chega e a sauda, ele vai dizer assim: eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhes porá o nome de Jesus, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Que promessa para uma jovem ainda! E é bonito quando nós olhamos, quando Maria pergunta, ela vai dizer assim: como se fará isso? Como se fará isso, pois eu não conheço homem? E aí muitas vezes as pessoas olham para esse como se fará, como que se Maria estivesse duvidando, ou que se ela estivesse com medo, ou como ela não estivesse botando fé naquela palavra, que aquilo aconteceria. Mas na verdade Maria estava querendo descobrir como ela cumpriria a vontade de Deus em sua vida. Na verdade ela estava dizendo: eu quero, eu topo, eu acredito, mas como que vai ser? E aí o anjo diz: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Lembra quando Jesus disse para os apóstolos: não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, porque descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força. É isso que aconteceu com Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela e deu a ela força. Ela foi envolvida com a sombra do Altíssimo. É você na sua casa, é você com a sua família, é você no seu dia a dia, é você na realidade de hoje, talvez enfrentando uma dificuldade que você não sabe como vai fazer para superar essa dificuldade, para sair dessa situação. É você que talvez não tenha o controle mais, e você diz: como que eu vou conseguir enfrentar esse sofrimento? Como que eu vou conseguir passar por essa situação? O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Está todo mundo de máscara, olha para quem está do seu lado e fala: o Espírito Santo descerá sobre ti, fiotão. Diga para o outro fiotão que está do lado: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É assim que você vai enfrentar as dificuldades da sua vida, é assim que você vai passar pelas noites traiçoeiras, é assim que você não vai desistir da sua casa, do seu marido, da sua esposa, dos teus filhos, que talvez estão longe. É assim que você vai passar por esse vale tenebroso da sombra da morte, que você está enfrentando porque você perdeu um ente querido, alguém que você amava. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É o Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para Maria, cheia do Espírito Santo, quando ela é envolvida, imediatamente ela vai visitar a sua prima. E você já sabe que quando ela chega na casa de Isabel, ela faz uma saudação, e talvez a saudação seja: Shalom, Shalom. E a palavra de Deus vai dizer que naquele momento, o bebê, o nenê, João Batista, no ventre de Isabel, estremeceu. Meus irmãos, naquele momento aconteceu um Pentecostes, naquele momento ali aconteceu o batismo no Espírito Santo, porque o Espírito Santo transbordava de Maria. E olha que interessante, porque quando Maria ela visita alguém, quando você convida Maria para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, ela vai, mas ela não vai sozinha, ela vai levando alguém, ela vai levando Jesus Cristo. Ela vai levando Jesus Cristo, e nós sabemos que quem batiza no Espírito Santo é Jesus Cristo. João Batista mesmo disse: eu batizo vocês com água por penitência dos pecados, mas virá alguém muito maior do que eu, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. É Jesus quem batiza. Mas quando Maria chega a Isabel, ela leva Jesus, e numa saudação, Isabel e João Batista ficam cheios do
Espírito Santo de Deus. E São Luís Maria Grimond de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele vai dizer assim, que todas as vezes que o Espírito Santo encontra numa alma a devoção à Santíssima Virgem, ele desce violentamente. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite, você quer ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Seja devoto de Nossa Senhora. Pergunta para esse fiotão que está do seu lado aí, quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Chama a mãezinha para a tua vida, porque ela mais do que ninguém sabe como que é ser pleno, cheio, sem espaço para mais nada do Espírito Santo de Deus. E quando Ele vem sobre nós, Ele vem para nos transformar, Ele vem para modificar, Ele vem para incendiar. E São Boaventura, ele vai dizer assim, que o Espírito Santo, ele vem sobre aquele que, aonde ele é amado, invocado e esperado. Diga comigo, o Espírito Santo vem aonde ele é amado, invocado e esperado. Você ama o Espírito Santo, sim ou não? Você tem coragem nessa noite de invocar o Espírito Santo, sim ou não? E pela fé você é capaz de esperar esse derramamento na sua vida? Porque se nós tivermos a coragem de nessa noite nos aproximarmos, amar o Espírito Santo, invocar e esperar, Ele virá sobre nós, porque é uma promessa de invocar o Espírito Santo e Ele descer sobre nós. Ele desce, Ele entra em nossos corações, Ele transforma. É Ele que nos dá força para que nós possamos caminhar, prosseguir, decididamente. Quando nós vivemos uma profunda experiência com o Espírito Santo, e aí como que eu posso ser cheio de algo que já está em mim? Como que eu posso chamar alguém para entrar dentro de mim se ele já está? Porque o Espírito Santo já está dentro de nós. Eu acredito que todos nós aqui, se não quase todos, a grande maior parte, você que está em casa, somos batizados. Então o Espírito Santo já está em nós, somos templos do Espírito Santo. Mas quando nós nos voltamos para Deus e clamamos, pedimos com coragem, vem Espírito Santo de Deus, Ele começa a agir de uma forma nova em nós. E aí começam a surtir alguns efeitos na nossa vida. E alguns desses efeitos eu quero dizer para você, nós começamos a viver uma profunda intimidade com Deus. O Senhor derrama sobre nós uma nova coragem, ardor missionário, gostos pelas coisas de Deus, vida de santidade, conversão. Jesus se torna o centro da nossa vida. Nós começamos a ter gosto pela Escritura, amor pela igreja, vida de comunidade. Os frutos do Espírito começam a surgir, e os carismas também são efeitos do batismo no Espírito Santo de Deus. Ser batizado significa deixar de molho. Todas as vezes que nós queremos limpar uma roupa, um pano de prato, uma toalha que está encardida, que está com uma mancha, o que a gente faz? Coloca numa bacia, num balde, deixa de molho para que aquela sujeira possa sair, amém? Ser batizado é deixar de molho. Batizar é mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus e permitir que Ele faça em nós uma obra nova, que Ele nos purifique, que Ele nos cure, que Ele nos dê força, porque Ele age em nós quando pedimos no invisível. Nós não sabemos, nós não conseguimos ver, mas Ele está agindo todas as vezes que nós dizemos não para o pecado, todas as vezes que nós temos coragem de romper com uma amizade que nos está levando à perdição. Ele está agindo em nós todas as vezes que nós já não temos mais força para caminhar, e talvez você querendo abandonar a tua casa, a tua família, mas quando você olha para os teus filhos, você se volta para Deus, e aí em Deus você toma a decisão de continuar, de não desistir, mas de prosseguir, e você é tomado por uma força que você não sabe de onde está vindo.
Nessa hora Deus está unido em você, e o Espírito Santo é quem está te capacitando. Por isso eu convido você nessa noite a se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo e ser mergulhado no Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, Ele faz nova todas as coisas na nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo será exposto, Ele é quem batiza, e nós vamos cantar novamente essa canção, batiza-me com fogo, de novo, faça arder em mim, Espírito. Feche os seus olhos por um instante, com os seus olhos fechados, vai pedindo agora para o Senhor que nessa noite Ele possa mesmo batizar você com o seu Santo Espírito, porque quando nós pedimos, o Espírito Santo vem. Em Lucas 11, a palavra de Deus vai dizer: se vós sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo para todo aquele que pedir. Por isso peça nessa noite, peça. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olhe para Jesus, é Ele quem batiza, Ele é o autor da graça, é o cenáculo que nós estamos vivendo. Maria está no cenáculo, os apóstolos estão no cenáculo, os santos estão no cenáculo, você está no cenáculo. Tenha coragem nessa noite de subir na sala do andar de cima, na alta dimensão da vida cristã, no novo patamar de vida espiritual, e peça: batiza-me, Senhor. Eu sou o braço de um rio. Eu sou o braço de um rio tão pequeno, e tu és o mar. Imensidão, amor, vim te encontrar, Espírito, Vem, vem, levante seus braços e peça: batiza-me com fogo, de novo, de novo, faça arder faça arder teu fogo, teu fogo, de novo, de novo, como na primeira vez. como na primeira vez. Batiza-me com fogo, De novo, de novo, faça arder teu fogo, de novo, como na primeira vez. cante, Espírito de Deus. Espírito de Deus, Diga para Ele: és bem-vindo aqui. és bem-vindo aqui. Clame a Ele, peça, deseje, ame-o, invoque-o. Espírito de Deus, És bem-vindo. és bem-vindo aqui. Eu sou pó, eu sou barro em tuas mãos, e tu és o sopro. Eu quero o bem, mas faço mal. Mas faço mal, eu sou tão fraco, Mas tu és a graça. és a graça. Cante, imensidão.
gratidão. Amor, vim te encontrar. Vim te encontrar. Espírito vem. Espírito De todo o teu coração, peça, deseje. batiza-me com fogo de novo. Faça Faça teu povo de novo, como na primeira vez. batiza-me. Batiza-me com fogo de novo. Faça teu fogo de novo, como na primeira vez. Estenda seus braços para Ele. Oria lava, canta lava, suria lava, lava, lava. Xiria lara, 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 lara. Estenda seus braços, ore no Espírito, ore, ore. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Toma posse desta palavra, porque Pentecostes está acontecendo. O Espírito Santo está sendo derramado. Línguas de fogo, vento impetuoso, fogo abrasador. Oria lava, canta lava, surie. Xiria lava, canta lava, suria lava, 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 lava. Oria lava, xirie. Oria lava, canta lava, suria lava, 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 lava. Estenda as tuas mãos para Jesus. Nesse momento é você e Ele, enquanto o ministério vai dedilhando, ainda nesta canção, estenda as tuas mãos e mostre agora para o Senhor a tua verdade. Não se esconda atrás dos teus problemas, das tuas dificuldades, das tuas dores, dos teus medos, dos teus fracassos, mas nessa noite apresente a Ele a tua verdade, porque é pela graça do batismo no Espírito Santo de Deus que você sairá desta situação. É pela graça do batismo no Espírito Santo, é pela efusão do Espírito que o Senhor está realizando na vida de cada um de nós, que nós iremos nos levantar desta noite, de onde quer que você esteja. Nós que estamos aqui na igreja, nós nos levantaremos homens e mulheres novos, transformados, vivificados, restaurados, pela força e pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela unção que é liberada nesta noite, pela unção do Espírito que toca o teu coração, que cura as tuas feridas, que sara as tuas chagas, que cura você de toda tristeza. Depois de Pentecostes, Pedro e os apóstolos, eles saíram cantando, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, e as pessoas diziam que eles estavam embriagados